Pai, nós te damos graças, Senhor, por esta noite. Obrigado pela tua palavra, que é a verdade, que nos liberta, que é saúde para nós, Pai. Nessa noite nós abrimos o nosso coração, Senhor, e estamos aqui porque queremos crescer e aprender. Por isso eu declaro Espírito Santo, trazendo a cada coração entendimento, clareza, discernimento daquilo que cada um precisa de forma individual, Pai. Que o nosso coração nessa noite possa ser fortalecido, que nós possamos estar firmes naquilo que o Senhor tem para nós, para que os nossos pés não vacilem, em nome de Jesus, amém, amém. Queria pedir só para desligar esse ventilador aqui, ó, senão eu vou ficar sem voz. Obrigada. Bom, gente, tem alguns rostinhos novos aqui na igreja, né? Algumas pessoas hoje de manhã estavam no discipulado com o pessoal, algumas pessoas que chegaram na nossa igreja há pouco tempo. Então, você já ouviu falar algumas vezes que eu estava grávida, não estou mais, a bebezinha já nasceu, a minha querida Anne. Então, algumas pessoas não me viram, um pouquinho, barriguinha ainda tem, né? Mas barriguda não me viram porque chegaram na igreja depois. Eu comecei a voltar às atividades aos poucos, participando de algumas reuniões, de alguns cultos, de alguns discipulados, e aos pouquinhos a rotina está voltando ao normal, né? A Anne já está com 4 meses, então as coisas começam a ficar um pouquinho mais leves. Mas é um tempo especial, um tempo importante também para estar cuidando da minha família, da minha casa, e a gente vai equilibrando as coisas, né? O pastor está aqui o tempo todo firme, e eu estou correndo para conseguir voltar ativa de novo por completo. Então, se você ainda não me viu, eu sou a Kelly, esposa do pastor, né? Estou aqui, a gravidez foi até o último dia, eu e a Ellen, cadê a Ellen? Até o último dia, melhor dia do ano, trabalhando, servindo, fazendo, e aí depois que os nossos filhotinhos nasceram, a gente deu uma desacelerada para cuidar deles, né? E é bênção demais, a gente aprende muito. Quem aqui é mãe? Uau, bastante, muita gente. A gente aprende muito com ser mãe, né? Só está começando e quanta coisa que eu já aprendi, quanta coisa que eu já desfrutei em Deus, né? A gente se vê ali em muita coisa. Eu falo que eu percebo que deve ser bem difícil ser Deus, viu? Porque você se vê ali na posição de mãe, e olha que ele é uma bebezinha ainda, mas você se vê numa posição de mãe, muitas vezes fazendo tudo pelo filho, dando a vida por ele, e muitas vezes ele não corresponde àquilo que você está querendo, né? Então deve ser muito difícil estar no papel de Deus, de estar ali, a gente às vezes, né, com o nosso olhar desatento, com o nosso coração às vezes um pouquinho distante, às vezes um pouquinho receoso. E nessa noite eu queria falar um pouco com você sobre isso, sobre a gente estar confiando em Deus. Você confia em Deus? Você sabe que Deus é aquele que pode tudo? Você sabe que Ele te conhece e tem o melhor para você? Eu sei, eu tenho certeza disso. E às vezes, mesmo a gente sabendo de tudo isso, não é tão fácil assim a gente confiar, né? Às vezes a gente se pega ali, meio querendo fazer na nossa força, meio que querendo fazer do nosso jeito, e a gente esquece que Deus, Ele pode tudo sempre. Às vezes o receio, o medo, as nossas emoções falam mais alto, gritam mais alto do que a voz de Deus, e a gente acaba se perdendo nisso. Quando você fala, querido, da sua vida, do seu futuro, o que você pensa? Se alguém parar para você e perguntar, o que você espera do seu futuro? Você tem algo pronto aí para responder? O que daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, o que você deseja, o que você sonha para o seu futuro? Como a gente falou aqui sobre propor algo, em ofertar, em dizimar, o que você propõe no seu coração para o seu futuro? O que você planeja no seu coração para o seu futuro? Talvez quem é pai e mãe tenha mais facilidade de sonhar coisas para os filhos do que sonhar coisas para si próprio, não é? Mas a gente precisa aprender a sonhar, planejar e projetar o nosso futuro. Saber o que a gente quer, saber onde a gente quer chegar, saber por quais caminhos a gente quer alcançar. Sabe por quê? Deus, Ele tem um plano para você. E o plano de Deus, os sonhos dEle para a sua vida está pautado em satisfazer os desejos do seu coração. Então, a gente precisa parar e perceber e desejar coisas, planejar coisas, sonhar com o nosso futuro. E a partir do momento que a gente sabe o que a gente quer, a gente pode gerar esse futuro em palavras, em ações e pautado na confiança que está em Deus. Então, eu quero que você passe a pensar sobre isso. O que é que eu preciso gerar para o meu futuro? Né? Quando a gente fala de gestação, que é algo que recentemente eu vivi, gente, eu demorei para entender que eu estava grávida.
sério. Barriga gigante, enorme, indo para o centro cirúrgico e ainda eu não tinha aquilo tão concreto ainda para mim. Tem mãe que é diferente, né? Que ouve a primeira batidinha do coração no ultrassom, nossa, já fica com aquilo tão vivo. Eu demorei para cair a ficha. Para ser sincero com você, a Anne nasceu, ela estava no nosso colo, e às vezes me pegava eu, o pastor, assim, ela no bercinho, a gente olhava e falava, amor, a gente tem uma filha. Amor, ele me cutucava e falava, a gente tem uma criança, você está entendendo que tem uma filha para a gente cuidar? Ai, meu Deus, eu não posso chorar. Eu já sou chorona, mãe ainda. Então, o que acontece? Eu me via em várias situações e momentos, eu estava gerando algo dentro de mim, e a minha consciência não tinha ainda absorvido aquilo, eu ainda não tinha conseguido tornar aquilo concreto. Eu sentia ela mexer, eu estava passando por todo aquele processo, né, de carregar, de ficar pesada, e eu ainda tinha dificuldade, às vezes, de entender o que estava acontecendo lá dentro, de vislumbrar, de imaginar aquilo. Porque, gente, é algo divino, né? É algo, assim, sobrenatural, você gerar uma vida dentro de você. E com relação ao nosso futuro é da mesma forma. Existem coisas que dentro de nós são geradas, se nós declararmos em fé, se nós falarmos, se nós pegarmos junto com Deus, nós podemos gerar o nosso futuro. E talvez ele vai demorar um pouquinho para se tornar real, concreto, e você tocar nele. Mas aquilo é tão real por dentro, quanto quando ele estiver do lado de fora. É tão real. A gente precisa ter essa consciência do poder que está em nós. Se você já aceitou Jesus, se você já confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, a própria vida de Deus está dentro de você. O seu espírito, ele foi recriado, ele é um com Deus. Você carrega o próprio Deus dentro de você. E tudo aquilo que você propôs no seu coração, que você desejar para o seu futuro em palavras, você vai falar e você vai passar a gerar o seu futuro. Coisas vão ser geradas por dentro, até o momento em que vão se tornar reais, concretas, palpáveis, tocáveis. E isso é algo sobrenatural, é algo surpreendente, é algo muito real e que a gente precisa discernir, assimilar isso no nosso coração. Eu e você, nós precisamos gerar o nosso futuro em palavras, em ações, em fé, sempre pautado nessa confiança em Deus. Porque não é você quem vai fazer, não vem de você. Às vezes você sonha, é o bom sonhador e você sonha grande demais. E isso é bom, porque não é você que vai fazer, vem de Deus. É Ele que vai realizar, é Ele quem vai fazer. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, vamos ler um versículo, lá em Jeremias. Você ama a palavra de Deus? Então nós precisamos lê-la, nós precisamos nos encher dela. Lá em Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17, nós vamos ler a partir do versículo 5. Olha o que diz lá. Você chegou? Versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. E não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se fadiga nem deixa de dar fruto. Que coisa linda! Nós precisamos ser como aquele que confia no Senhor. Feliz, bendito é o homem que confia no Senhor. A sua confiança, querido, precisa estar nele. Assim como está dizendo que maldito é o homem que confia na força do próprio homem. Quantas vezes a gente se vê assim, se apegando ao nosso marido, se apegando ao filho, se apegando ao seu chefe, ao seu patrão, ao seu pastor, a pessoas que você admira, honra, e você fica, não, tá tudo bem, minha mãe está aqui comigo. Não, está tudo bem, eu estou seguro, porque, nossa, meu carro é muito bom, então ele não vai me deixar na mão.
Você se apega a coisas e a pessoas e confia na força do seu próprio braço ou na força do braço de pessoas, quando a nossa confiança precisa estar no Senhor, quando a nossa confiança precisa estar em Deus. Hoje mesmo de manhã nós falamos sobre isso no discipulado. Nós não podemos nos apegar a pessoas. O seu pastor é falho, eu sou falha. As pessoas erram, a nossa confiança não pode estar nos homens, a nossa confiança não pode estar no médico que é muito bom, excelente. A nossa confiança tem que estar em Deus, a nossa confiança tem que estar no Senhor. Porque se não for assim, vai chegar como essa planta no deserto. Nós não podemos, nós precisamos ter as nossas raízes chegando até ribeiros de água, aonde vai chegar o tempo ruim, aonde vai chegar a seca, aonde vai chegar a falta, mas para nós não, porque nós estamos bem firmados, as nossas raízes estão no lugar certo, sempre sendo provido, sempre sendo suprido. Por quê? Porque nós estamos ligados em Deus. É dele que vem, é nele que nós confiamos. Às vezes quando a gente é jovem, né? Adolescente, a gente fica sonhando assim, né? O que eu quero para o meu futuro? Eu quero estudar, porque todo adolescente, a primeira coisa que ele quer é estudar, né, gente? Estudar muito, ter um ótimo emprego, casar, achar um marido, uma esposa e ter filhos. Então, esse é o nosso plano. Só que, gente, eu tô com 32? Eu não sei, acho que depois dos 30 a gente para de contar. Eu acho que eu tô com 32. E eu já fiz tudo isso. Faz tempo que já me formei na faculdade, já trabalho, e a filha que faltava já chegou. Querida, é muito pouco você sonhar em ter um marido, em casar, em ter filho, ter um emprego. É muito pouco. Quando você é adolescente, você acha que isso é o auge da sua vida, e não é. Em poucos anos, em 5, 6, 7, tem uns mais apressadinhos, que casa rápido, faz tudo rápido, né? Em 5, 6 anos, você já conseguiu tudo isso, você para e se vê com uma vida inteira pela frente, e você fala, o que eu quero para o meu futuro? Quais são os meus sonhos? Aonde eu vou chegar? E você fica estagnado naquilo. Marido não é tudo na nossa vida. Esposo não é tudo na nossa vida. Filhos não são tudo na nossa vida. São presentes que vêm de Deus para deixar a nossa vida mais bonita, mais bela, mais agradável, faz parte, é maravilhoso. Mas a gente precisa ter um propósito maior. A gente precisa desejar coisas, ser alguém, ser algo para alguém, tocar a vida de pessoas, mudar a história de pessoas, cuidar daqueles que estão perto de você, da sua família, dos seus amigos. Você tem um dom, você tem um chamado. Tem lugares que você só vai pisar se você propor no seu coração, se você desejar. E isso vai dos dois, desde um passeio, uma viagem, um lazer, eu preciso desejar conhecer um lugar diferente para eu poder chegar lá, e desde um chamado, um dom, um ministério, você mudar a vida de pessoas. As duas coisas são boas, são agradáveis a Deus. A nossa vida é para servir pessoas, é para se doar por pessoas e para realizar sonhos, caprichos do nosso coração também. Mas a nossa confiança precisa estar em Deus, os nossos olhos precisam estar voltados para Ele, a gente precisa saber que tudo vem dEle e propor no nosso coração, gerar no nosso coração o nosso futuro, como uma gestação que você fica ali, aquele tempo, esperando, imaginando, declarando. Quanta coisa que eu não declarei durante a minha gestação. Quanta coisa, quando eu não fazia, era o pastor fazendo, colocando a mão, falando, dizendo coisas a respeito daquilo que a gente esperava que ia chegar. Nós precisamos gerar o nosso futuro em palavras. Nós precisamos falar aquilo que cremos, declarar aquilo que cremos. E as coisas vão acontecer de uma forma assim, deixa eu explicar, uma forma maravilhosa, mas eu queria trazer algo ao seu coração. Às vezes a gente tem mania de querer dizer assim, querido, eu oro para que a sua vida seja leve, querido, eu oro para que as coisas na sua vida aconteçam de uma forma rápida, fácil, leve, tranquila e tal, e tal, e tal. Mas a vida do cristão, ela tem esses dois lados. A vida nossa pode ser sim leve, por quê? Porque Deus nos torna leve, mas ela precisa de esforço. Nós precisamos, para gerar coisas, a gente precisa se esforçar. Você precisa renunciar a coisas. A minha gestação, querido, foi maravilhosa. Eu não tenho o que falar. Eu via tanta coisa ruim. Eu dormi todos os dias da minha gestação. Até o último dia, com 39 semanas, pesando mais de 10 quilos a mais do que eu tinha, eu dormi todas as noites de uma forma maravilhosa e tranquila. Mas eu não dormia mais de barriga para baixo. Não dava.
Eu tinha que renunciar a alguns confortos que eu tinha. Mas foi tranquilo, foi leve, foi agradável. A gente mora num apartamento que não tem elevador, a gente mora no 3º andar. Eu subi a gestação inteira, 3 andares, cada vez mais pesada. Exigia um esforço de mim, mas foi tranquilo, foi abençoado. Eu temia isso. Quantas vezes falei para o pastor, eu engravido, mas só na hora que a gente mudar desse apartamento. Eu não vou engravidar aqui, sem elevador, subindo escada. Como que eu vou dar conta disso? E a gente entendeu que não era a hora. E foi maravilhoso. Não tenho do que reclamar. Descia para ir trabalhar, voltava na hora do almoço, subia de novo, descia, ia trabalhar, voltava de novo, depois descia para ir para a igreja, voltava de novo, vinha de novo, esquecia alguma coisa no carro, tinha que descer para pegar. E foi maravilhoso. Mas exige um esforço, exige uma renúncia, exige uma entrega, exige o se doar. E a nossa vida com Deus é dessa forma. A gente, o nosso dom, o nosso chamado, o nosso ministério, o cuidar de pessoas, exige um esforço. Eu quero que você abra comigo, nós vamos ler isso lá em Isaías 40. Olha que claro, que maravilhoso é esse versículo. Isaías 40. Nós vamos ler o versículo 30. Chegou? Isaías 40, 30. Diz assim: os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Querido, Deus ele está te chamando para você propor coisas no seu coração, para você gerar o seu futuro, para você crer, para você desejar coisas. E isso vai exigir de você o esforço. Você vai precisar correr, você vai precisar andar. Vai ter horas que andar não vai ser suficiente, você vai precisar correr. Isso vai exigir de você entregas. Você vai precisar se mover para isso, mas você não vai se cansar. Você não vai se fadigar. Como águia, né, você vai voar. A vida do crente é essa. A nossa vida é uma vida agradável, perfeita, boa, porque essa é a vontade de Deus. Mas ela exige de nós uma entrega. Exige de nós o se doar. Quantas vezes já ouvi de mulheres dizendo, eu não quero ter filho, porque e meu corpo, e minha barriga, e nunca mais volta isso, e aquilo, e você perde a chance de ter o maior presente de Deus, que é você poder gerar uma vida. E com os nossos sonhos é a mesma coisa. Você vai ter que abrir mão de coisas. Talvez para gerar o futuro do seu filho, da sua família, mas as suas palavras, as suas ações, o seu esforço, as suas renúncias, os seus dias de trabalho duro, de se encher da palavra, de estar presente na igreja. Querido, não é fácil estar aqui na igreja todo dia. Não é. Tem dias que é muito tranquilo, gostoso, prazeroso você vir. Mas tem dias que você fala, meu Deus, como eu precisava ficar em casa hoje, porque eu estou tão cansado. Nem comi, nem tomei banho, acabei de chegar do serviço. Quantas vezes, até o estar dentro da igreja exige de você uma entrega, uma renúncia, um esforço. A nossa vida com Deus é assim, mas as nossas forças se renovam no Senhor. Nós não nos cansamos, nós não nos fadigamos, nós não nos entregamos. Por quê? Porque Ele vem e Ele nos pega no colo, Ele nos carrega. Ele é o nosso Pai que cuida de nós. É algo sobrenatural mesmo. Não dá para você entender. Você vai correr e não vai se cansar. Você vai caminhar e não vai se fadigar. Isso é Deus. Isso é fé. Isso é milagre. Isso é poder de Deus. Tem coisas que não se explica. A gente vive. Não se explica, querido. Tem coisas que só quando você vive que você vai entender aquilo. Tem experiências que não tem como. Nossa, com Deus, na nossa vida, que é só vivendo. É sobrenatural mesmo. E é maravilhoso. Dentro disso, da gente gerar o nosso futuro, da gente crer coisas, tem algo muito sério que a gente precisa aprender a controlar. Principalmente quando a gente fala de confiar. A gente sabe que Deus é o Todo-Poderoso, a gente sabe que Deus tem o melhor para nós, a gente sabe que tudo vem dEle. E por que é que às vezes a gente não consegue confiar? Por que é que às vezes a gente faz na força do nosso braço? Por que é que às vezes a gente se precipita? Muitas vezes por causa do medo. Você já sentiu medo? Eu já. Acho que todo mundo já sentiu medo.
justo, que é completo, que é perfeito, que é pleno. Nós precisamos dominar a nossa alma, mandar nela, mostrar quem é que manda, através da renovação dos nossos pensamentos pela palavra. Querido, isso é tão sério. Isso é tão sério. Nós precisamos aprender a viver isso. Renovar os nossos pensamentos. Você precisa parar e começar a pôr um filtro. O que é que eu tenho pensado? Aonde os meus pensamentos têm me levado? Aonde os meus pensamentos têm me feito me ver? E não falo só de medo, não. Mas também, às vezes, a gente tem aquela mania de se achar pouco, de se achar pequeno, de se achar que não consegue, que ninguém me ama, que ninguém olhou para mim. Pegar a ofensa dos outros. Às vezes alguém falou uma coisa para o irmão, você já achou que foi para você. Às vezes uma pessoa se falou uma coisa mal, foi mal interpretada, e você já agarrou aquela ofensa para você, e você começa a se sentir pequeno e ofendido. Isso também não é bom, isso também nos aprisiona, isso também nos faz viver uma vida pesada. Deus nos chamou para viver uma vida leve, para viver uma vida completa, plena, cheia de alegria. Mas nós precisamos aprender a salvar a nossa alma todos os dias. Nós precisamos ler a palavra todos os dias, nos encher dela todos os dias. Porque isso, gente, vai te poupar tanto. Vai te poupar tanto, vai ser tão mais fácil. Eu sei que não é fácil ter o hábito de ler a Bíblia. Eu sei, não é fácil. Porque às vezes a linguagem é difícil, você não entende tudo. Mas hoje tem tantas facilidades para você. Tem livros ali, querido, que são, nossa, assim, ó, esmiuçado. É fácil de compreender, é gostoso de ler e está cheio de versículo no meio. Existem ministrações para você ouvir o pastor ler a Bíblia e falar, e você se enche daquilo. Você precisa achar a sua forma de renovar a sua mente, mas você precisa fazer isso. Você não pode parar, você não pode. A palavra do Senhor precisa estar constantemente limpando a sua mente, constantemente limpando os seus pensamentos. O que é que Deus pensa a respeito de você? Com relação à sua saúde, com relação às suas finanças, com relação aos seus filhos, à sua casa. Quantas vezes a gente se vê? Sabe por quê? Aquilo que a gente pensa, logo a gente fala. E aquilo que a gente fala, acontece. Como é que Deus criou o mundo? Falando. Como é que você sai do império das trevas para o reino da luz, para o céu salvo? Falando. A Bíblia fala, creia com seu coração e confesse com a sua boca Jesus. E tudo isso vai acontecer, você vai ser salvo. Se eu confesso Jesus, eu sou salvo. Eu preciso confessar a palavra, dizer coisas para viver uma vida próspera, sarada, uma vida suprida, uma vida alegre. Eu preciso falar, eu preciso trazer isso à existência através das minhas palavras. Isso é muito poderoso, gente. Deus dá muito valor para isso. A gente às vezes não tem noção. Deus dá muito valor para a sua palavra. Deus olha para você e vê você falar, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, eu amo a Jesus e creio que Ele morreu por mim. No mesmo instante Ele te salva, Ele te dá direito de estar com Ele no céu. A sua palavra tem muito poder para Deus. É muito sério aquilo que sai da nossa boca. E quantas vezes você está dizendo dentro da sua casa que você vai separar, que você vai morar com não sei quem, que você vai fazer isso, que você vai fazer aquilo, depois você deita na sua cama e chora. Magoado, triste, porque olha o meu casamento como está, e minha esposa e meu marido, você sofre com aquilo, você se lamenta, aquilo te faz mal, mas há 5 minutos atrás você estava que nem um leão bravo, falando, dizendo, por que você disse tudo aquilo? Porque em algum momento você se parou pensando, nossa, e se acontecer alguma coisa agora, o que eu faço? Bom, então eu vou fazer assim, se esse traste do meu marido fizer nanã, então eu vou lá morar com a minha irmã, não, minha irmã não vai deixar eu morar lá. Então você começa a maquinar coisas, e você começa a pensar, será que eu tenho dinheiro? Será que eu consigo? Não, eu vou fazer assim. Não, eu fico com o cachorro, ele fica com o sofá. Você já começa a projetar coisas na sua cabeça, e você se vê dentro daquela situação, querido, que você nem quer que isso aconteça. Mas os seus pensamentos vão te levando para um lugar e daqui a pouco você está falando aquilo, você está declarando e você mesmo está se afundando, porque aquilo te faz tão mal. E você está perdendo o controle das suas emoções. Por quê? Por causa de um pensamento.
que começou e você alimentou ele. Você deu força para ele, você deixou ele crescer e aquele pensamento te dominou, afetou a sua boca, a sua fala, o seu corpo, a sua vida. E aquilo vai acontecer, porque você está falando tanto. Você está pensando tanto naquilo. A Bíblia não fala sobre a gente meditar? Meditar na palavra? Medita de dia, de noite. Medita, medita, medita. A gente medita nos nossos problemas, nos nossos medos, nos nossos pensamentos, suicídios. Por que é que as pessoas se matam? Gente, quanta coisa tenebrosa a gente viu na TV essa semana. Lá naquela escola. Que tristeza, que coisa demoníaca. Ninguém faz aquilo sozinho. Tem que ter um dedo do diabo junto. Mas por quê? São pensamentos que vão entrando e vai minando. Gente, quando que um adolescente, uma criança decide se matar? E está acontecendo muito. Quando? Quando ela está sendo bombardeada nos pensamentos dela, ela não está sabendo administrar, ela não está contendo. E aquele pensamento está ganhando força, está ganhando força, está ganhando força até uma hora que se concretiza. Se você der margem para a sua mente, para ficar pensando besteira, querido, pode parecer para você a coisa mais absurda do mundo, mas vai acontecer. Todo mundo está disposto a isso. E a gente precisa ser rápido para trocar o pensamento errado por um pensamento certo. Trocar um pensamento maldoso por um pensamento bom. Trocar um pensamento de morte por um pensamento de vida. Querido, todo mundo está exposto a isso. E a gente precisa ser rápido. A gente precisa cuidar da nossa mente, cuidar da nossa alma, salvar ela todos os dias. Eu falo isso, gente, porque eu estava meditando sobre isso e Deus me fez lembrar. Quando eu era adolescente, minha mãe nem sabe disso. Quando eu era adolescente, eu estudando e fazendo tudo, eu me lembrei de uma situação onde aconteceu alguma situação de morte na família, algum velório, algum enterro que teve, né? Quando era criança, novidade, você não entende muito como é as coisas, né? Aquela coisa meio diferente. E aconteceu, eu não lembro nem de quem. E eu fui, alguma coisa assim e tal, e aquilo me marcou, né? É tão ruim você passar por essa experiência. Só que assim, no velório, a impressão que eu fiquei foi as pessoas falando bem daquela pessoa que tinha morrido, as pessoas se importando com ela, as pessoas, todo mundo em favor daquela pessoa, todo mundo foi até lá, parente, primo, gente que você não via há anos, todo mundo se movimentou para aquele acontecimento, se importando com aquela pessoa que morreu. E eu me lembrei de quando eu era adolescente, eu pensando, nossa, será que se eu morrer, aquele menino lá da escola que eu gosto, será que ele vai lá no meu velório me ver? É sério, gente, estou falando sério. Deus me fez lembrar disso. Uma criança, uma adolescente, sei lá, devia ter meus 10 anos, 12 anos, passando na minha mente, imaginando que se eu morrer, talvez aquele menininho que não olha para mim, ele vai lá e vai me ver morta. É sério, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os adultos, nós, se dermos espaço para pensamentos, o diabo, gente, ele vem com força. Ele não vem de qualquer jeito, não. Ele vem para roubar, matar e destruir. Se a gente não tem um alicerce, se a gente não tem pessoas que nos amam, se a gente não tem a palavra, a gente cai nessas ciladas. Pode parecer para você muito anormal uma pessoa, um pastor se matar, que absurdo. Parece um absurdo, mas é muito real. E acontece de monte. Por quê? Porque a mente, os pensamentos estão descontrolados. Está pensando mais naquela sugestão do diabo do que na palavra. Está pensando mais nas coisas naturais do mundo do que na palavra. Deus, Ele tem para nós uma vida maravilhosa. Se matar não resolve o problema de ninguém. Pelo contrário, só cria outros. Né? Você se fazer de coitadinho para que as pessoas olhem para você, não vai salvar a sua vida. O João Alexandre falou aqui, né? O pastor, aquele domingo. Querido, não tenha dó de você. Levanta e vai fazer alguma coisa. Não fica se lamentando, tendo dó de você mesmo. A gente precisa renovar os nossos pensamentos através da palavra. O pensamento errado vai chegar para todo mundo. O pensamento de morte, de doença, de tristeza vai chegar para todo mundo. E nós precisamos trocar ele por um pensamento certo. Nós precisamos trocar ele para aquilo que Deus pensa a nosso respeito. Abre lá comigo, Jeremias 29.
Jeremias 29. Vamos ler o versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Quem é que sabe quais são os pensamentos a respeito da nossa vida? É Deus. E dele vem pensamentos de paz e não de mal. Pensamentos de vida e não de morte. Pensamentos de alegria e não de tristeza. É Ele quem sabe os pensamentos que Ele tem sobre nós. Todas aquelas sugestões que chegarem na nossa mente, a gente precisa rejeitar rapidamente. Você precisa ser rápido para rejeitar os pensamentos que não vêm de Deus. Chegou o pensamento, eu não consigo? Eu consigo, porque Deus me faz capaz. Chegou o pensamento de que não vai dar, porque Deus está dizendo que vai dar. Chegou o pensamento que você vai viver profissionalmente algo ruim, um dano, financeiramente? Não, eu vou ficar com aquilo que Deus tem ao meu respeito, aquilo que Deus fala sobre mim, o que a palavra está dizendo sobre mim. Por isso é tão importante a gente conhecer nosso Pai. Por isso é tão importante a gente estar na igreja para aprender sobre Ele. Mas eu vou deixar uma dica para você. O nosso Pai é bom. O nosso Pai é um Pai de amor. Qualquer pensamento, qualquer situação que vier e você ficar na dúvida, é de Deus ou não é de Deus? Deus é bom. Deus é um Pai de amor. Deus nunca quer te punir. Deus não quer te fazer mal. Deus não quer te castigar. De Deus só vem boas dádivas. Tudo que vem de Deus é perfeito, é pleno, é completo. Os pensamentos de Deus devem permanecer. E os pensamentos errados precisam ser trocados por um pensamento bom. É um exercício, querido. No começo vai ser difícil. Você vai renovando a sua mente com a palavra e você vai fazendo o contrário mesmo. Veio preto? Não, é branco. É o inverso. O que chegar de pensamento você troca e pensa o contrário. Declara o contrário. Lembrou de um versículo? Declara o versículo junto. Fala, deixa sair da sua boca. O nosso futuro, ele vai ser gerado através da nossa boca. Através daquilo que nós vamos confessar. Você confessa Jesus como seu Salvador e você é salvo. Você confessa a cura e a cura chega. Você confessa o futuro do seu filho e ele chega. A Anne, coitada não, graças a Deus, ela já ouviu tudo. Em 4 meses de vida, ela já ouviu sobre relacionamento, sobre amizade, sobre o que ela vai trabalhar, o que não, porque não sou eu que vou escolher. Mas constantemente o pastor tem o hábito de falar para ela. Ela já aprendeu que ela tem que amar mais Deus do que o pai dela. Ela já aprendeu um monte de coisa. De tanto que a gente fala, que a gente confessa, que a gente gera, que a gente diz para ela coisas. É um bebê. Mas coisas estão sendo plantadas. Eu estou gerando no mundo do espírito coisas para ela. Ela não compreende tudo, mas o diabo compreende. E ele está entendendo quem é que manda, ele está entendendo a quem ela pertence. Coisas, ferramentas estão sendo geradas, lugares, um caminho está sendo feito no sobrenatural para o futuro dela. O pastor declara um monte de coisas, de relacionamento, de namorado. É o lado que mais pega para ele, de fazer boas escolhas. Querida, a gente precisa gerar o nosso futuro e o futuro daqueles que estão ao nosso redor. Em palavras. Fala alguma coisa, pelo amor de Deus. E quando você não tem força para falar, não fala pelo menos negativo. Não fala desgraça, não declara o que é ruim. Nós precisamos declarar coisas e gerar o nosso futuro em fé, em palavras, segundo aquilo que Deus tem proposto para nós. Querido, é fácil, é maravilhoso. Você pode declarar para você, e você pode declarar para aqueles que estão à sua volta, que estão perto de você. A sua palavra também vai tocar aqueles que estão ao seu redor. Faça isso, declare. Ai, Kelly, mas eu sonho tal coisa, parece tão difícil, parece tão inalcançável. Querido, não é. Agrada-te do Senhor teu Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Querido, você vai agradar a Deus, e Ele vai realizar os sonhos do seu coração. Como você agrada a Deus? Sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, como eu agrado a Deus? Andando em fé. Se você viver uma vida de fé, você vai agradar a Deus.
Fale fé, declare fé, respire fé, se mova em fé. Gere o seu futuro através de palavras, de confissões de fé. E você vai estar agradando a Deus, crendo nele, confiando nele. E os caprichos do seu coração Ele vai realizar. Os desejos do seu coração Ele vai realizar. E para Ele é fácil, é possível. É possível, não há impossíveis para Deus. É possível. Mas você precisa dizer. Você precisa falar. E eu quero que você pegue isso muito forte no seu coração nessa noite. Você precisa cuidar dos seus pensamentos, das suas emoções. Você é responsável de salvar a sua alma todos os dias. Você é o responsável de salvar as suas emoções, os seus sentimentos, o seu intelecto, os seus pensamentos todos os dias, através da palavra. Renovando a sua mente pela palavra, se enchendo dela. Gente, é sério demais. A Bíblia é o que a gente tem de mais precioso. A Bíblia fala que o verbo se fez carne. A própria palavra, Deus, Ele é a palavra. Quando a gente fala de palavra, a gente está falando de Deus, da vida dEle, é Ele é a palavra. Nós precisamos renovar a nossa mente em Deus. Isso vai poupar tanta coisa, vai ficar tão mais leve, vai ficar tão mais fácil. Se encoraje, põe o medo debaixo dos seus pés. Vai chegar, vai bater, e cada vez vai chegar outros. Você vai amadurecendo, aquele medo vai ficando pequeno e vão chegando outros. Mas você vai ser sempre ousado, vai se levantar, vai declarar, vai dizer. E vai guardar os seus pensamentos no Senhor. Eu quero que você abra um último versículo comigo. Lá em João. João, capítulo 5. Não, não é João, capítulo 5. Espera lá. João, capítulo 5, versículo 4, está falando de um anjo, não é? Ou eu abri errado? Então não é esse. Espera aí que eu vou achar. Eu marquei errado. É 1 João. 1 João 5. Vai lá comigo para 1 João. 1 João 5. Nós vamos ler o versículo 4. Diz assim. Você chegou? 1 João 5, versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, o Filho de Deus? Então, nós que somos nascidos de Deus, nós vencemos o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Então você vai dizer, eu venço o medo, eu venço a ansiedade, eu venço a depressão, a tristeza. O mundo aí é o que está difícil de você vencer. A sua vitória está na sua fé. Você é nascido de Deus, você é um com Ele, o seu espírito é pleno, é perfeito, é completo, e por isso você pode. E por isso você consegue, por isso é possível. Debaixo de quê? Debaixo de confissões de fé. Fale aquilo que você crê. Troque o seu pensamento, renove a sua mente e você vai gerar um futuro maravilhoso para você e para sua família, para aqueles que estão perto de você, que vão viver esse futuro junto com você. E isso é muito maravilhoso. Pensa sempre assim, preciso organizar minha vida. Como eu vou organizar minha vida? Preciso organizar essa confusão aqui na minha casa. Como eu vou organizar isso aqui? O primeiro passo é organizando o seu pensamento. Como eu vou gerar o meu futuro? Como eu vou gerar o que eu quero chegar? Primeiro passo, organizando o seu pensamento. Então comece arrumando a bagunça dos seus sentimentos, das suas finanças, da sua vida, onde quer que seja que as coisas não estão tão legais. Comece organizando. Como? Organizando os seus pensamentos com relação àquilo. O que você tem pensado?
E vai ser um exercício, você vai se ver durante minha cabeça foi. E você vai voltar, vai falar, não, Kelly, pensa. É isso que você vai pensar. Você vai domar os seus pensamentos. Você vai dominar eles. E você vai começar a colher desses frutos. Você vai começar a colher dessa renovação, que faz você experimentar qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar?